Pessoal, vamos sair um pouquinho aqui do Brasil e olhar para o debate eleitoral na Argentina, que fez o primeiro deles entre os candidatos à presidência nesse domingo. As eleições são agora em outubro já. E a análise é de que o evento terminou sem um grande vencedor, mas trouxe à tona falas importantes para a gente analisar. Um dos pontos mais comentados foi ali um momento em que Javier Milei traz a ditadura militar que aconteceu no país. E aí ele menciona, não foram 30 mil pessoas desaparecidas ou que morreram, foram 8.753. E há uma divergência grande nesse número, porque tem um dado oficial que fala em 8 mil e pouco, mas a própria instituição que levanta esses dados, né, Segré, estima que seja subestimado, ou seja, os dados podem ser muito maiores. Tem a questão dos direitos humanos que apontam, então. Como é que você avalia esse desempenho que teve também Sérgio Massa se desculpando pelo que o governo dele fez e que ele só chegou depois e que por isso ele não poderia se responsabilizar? Oi, coitado, Massa, um coraçãozinho para ele. É absurdo. Do ponto de vista lógico, é improvável que uma pessoa que é candidato prometa resolver os problemas que o governo em que ele participa criou, porque ninguém inventou. Quando ele chegou no Ministério da Economia, ele já era presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, não era que estava de fora na praia, não, ele era parte do governo na Câmara dos Deputados. E ele pegou a quantidade de reservas internacionais do Banco Central líquidas, eram 7 bi. Hoje são 15 bi negativos, ou seja, o Banco Central da Argentina está trabalhando um cheque especial. Quem levou de 7 positivo a 15 negativo? Ele. E ele promete, eu vou reduzir a inflação. A inflação no mês de agosto foi 12,4% num mês. Nos últimos 12 meses, 140%. Então, me conte como alguém poderia acreditar que essa pessoa que está no governo e provocou esses problemas, ele vai ter capacidade de solução. E aí eu lembro da Bahia. Como alguém consegue votar a mesma coisa? Bom, isso se chama, para mim, dissonância cognitiva militante. Não quero saber, continuo insistindo com essa pessoa. Mas respondendo à dúvida em relação à quantidade de pessoas, eu conheci numa entrevista quem largou o número de 30 mil desaparecidos. E isso foi através de uma rodada internacional que eles iam contra a ditadura e que eles mencionaram, se a gente falasse que eram 7 mil na época, ninguém ia prestar atenção. Então tínhamos que inventar um número. E aleatoriamente, num café, falamos, vamos tirar 30 mil. Da onde saem os outros 1.752 que o Javier Milei mencionou? De um estudo em que foi perguntado um a um às famílias que conheciam alguém ou às pessoas que conheciam alguém que não estivesse mais na sociedade. Então, perguntei para Piperno me disse, eu conheci 2 pessoas que não estão mais, eu ligo por telefone, não me atendem, não consigo encontrá-las, ok, está desaparecida. Esse número oficial são 8.752, não tem nada de 30 mil. Piperno, Javier Milei também usou a seguinte questão. Aqueles que usaram a ideologia dos direitos humanos para ganhar dinheiro na Argentina. Como é que você vê, então, esse candidato que está liderando ali as primárias na Argentina, né, com 30%, seguido de um outro candidato que faz parte do governo e que pede desculpas pela forma como esse governo vem criando a economia daquele país? Um cenário lamentável, porque de um lado a gente tem alguém que, por exemplo, não tem nenhuma credibilidade, como é o caso do Milei, alguém que inclusive fala em fechar o Banco Central, liberar o comércio de órgãos. Mas está dominando as pesquisas. Aliás, ontem e hoje saíram duas, uma o Massa na frente e outra o Milei à frente. Então, eu acho que é um cenário realmente tenebroso. Confesso para você que nesse momento eu não gostaria de ser um eleitor argentino. Agora, veja, eu admiro muito algumas figuras da direita sul-americana. Por exemplo, Sebastián Piñera, 2 vezes presidente do Chile, o próprio presidente do Uruguai, o Lacade, filho de um outro presidente uruguaio. São 2 figuras da direita democrática. Vai algum de nós pedir, por exemplo, para o Piñera fazer algum tipo de defesa da ditadura Pinochet para ver o que a gente vai ouvir? Fala, Gani.
Olha, eu queria, por favor, que você repetisse uma frase do Milei, Evandro, que é: muita gente ganhou dinheiro com... Aqueles que usaram a ideologia dos direitos humanos para ganhar dinheiro na Argentina. Eu fiquei na dúvida se ele estava falando da Argentina ou do Brasil, né? Porque eu sempre falo que o MST é um negócio ideológico, então utilizam da bandeira de uma palavra que é bonita, escorregadia, justiça social, reforma agrária, para cometer crimes no campo. Quantas ONGs também que defendem bandidos e acabam conseguindo dinheiro do governo, conseguem dinheiro de organizações internacionais. Então me chamou a atenção essa frase do Milei. Só assassinaram 8.700 e pouco. Faltou só ele colocar esse... E aí, que é muito lamentável. É muito lamentável, com certeza um número muito maior do que a ditadura aqui matou, que chega a 500, né, no total de 20 anos, colocando aí entre civis, militares e terroristas. E agora, Piperno, a gente tem um problema, você sempre volta essa questão da ditadura, mas eu volto que a gente tem um problema que é muito grave. São 50 mil assassinatos por ano. E a gente fica voltando no passado dos 500 pessoas que lamentavelmente morreram em 20... Não, mas porque... Uma coisa tem a ver com a outra. O que tem a ver que a gente fica nessa discussão de matou tanto. Você que trouxe isso para a discussão. Eu quero saber dos 50 mil assassinatos que morrem por ano. Isso é um problema real que nos afeta. Governo assassino. Você fica voltando lá. Então, governo assassino é diferente. Governo é e outra, vem cá, e a ditadura de esquerda matou 100 milhões no mundo, e eu não fico trazendo isso daqui. 100 milhões, a ditadura cubana, ditadura chinesa, em Mao, 60 milhões, Rússia, 20 milhões. A Argentina, pelo menos, ela mandou esses bandidos assassinos fardados para cadeia. Aqui no Brasil não foi nenhum. Fala, Segré. Eu queria explicar. Já passo para você também, Dávila. Explicar para o Alan por que o Milei falou isso. Porque tem indenizações para os familiares de pessoas desaparecidas. Porém, por que ele menciona que ganham dinheiro? Por exemplo, são pessoas que podem comprar dólares no dólar oficial. O resto de nós não podemos comprar dólar oficial. Eles podem. E faltaria indenização para aqueles mais de 1.000 pessoas que morreram, civis e militares ou das forças de segurança, em manos dos terroristas da esquerda. Esses não estão recebendo indenização. Por isso o Milei falou isso. Agora eu quero trazer também um trecho que foi dito pelo Sérgio Massa, que ele fala assim: eu tenho claro que a inflação é um problema enorme na Argentina. Também tenho claro que os erros deste governo causaram danos às pessoas. E por isso, embora eu não fosse parte até assumir como ministro da Economia, peço desculpas. Luiz Felipe Dávila. Nosso argentino aqui, ele fica pé da vida. Mas o ponto, eu acho que a Argentina é um caso para a gente estudar mesmo, porque pode ser o Brasil de amanhã. Por quê? Porque o negócio é o seguinte: do jeito que a coisa está degringolando, é que aqui, graças a Deus, as coisas estão mais sob controle. Por enquanto. Mas não vamos ficar tão animados assim. Então, o que é importante ver no caso da Argentina? O Milei é uma reação de um povo desacreditado completamente da política. É isso aí. O que a política deu para ele? 140% de inflação, como o Segredo está dizendo. Tem um governante que vai disputar... O governo diz: não, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aqui, a casa está pegando fogo. E ele falou que ele não tem nada a ver com isso. E é óbvio que isso traz o descrédito da política, descrédito do sistema democrático, e aí é óbvio que abre um espaço para o outsider ser o grande candidato que as pessoas falam. A gente sabe que dentro do sistema não vão resolver nunca esse negócio. E aí tem a grande chance do Milei se eleger presidente. Agora, o problema é o day after da eleição. Quem é que diz que ele vai ter condições de governabilidade na Argentina? Então, a gente tem dois problemas: o problema da eleição e o problema do pós-eleição. Né? Então, essa é uma questão fundamental, porque senão você tem aquele alívio da vitória num certo momento e depois como é que eu vou implementar aquilo que eu prometi na campanha? E aí continua o sistema sendo desacreditado. Então, eu digo que no Brasil, se a gente conseguir ter esse problema fiscal se agravando ano após ano no Brasil, vai chegar em 26, nós vamos ter uma questão fiscal gravíssima que vai ter que resolver com duas coisas: ou a explosão da dívida pública ou aumento da inflação, porque é assim que se resolve questões fiscais no Brasil e na América Latina.
5h52, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês. Piperno reagiu durante a fala do Dávila, mas o Gani levantou a mão. Não, eu queria fazer até uma pergunta para o Segré, pegando um gancho no que o Dávila falou. O Milei teria um problema de governabilidade, mas não seria parecido com o Jair Bolsonaro, que teria esse problema de governabilidade, mas no final das contas acabou fazendo até um bom governo, né? Não tem, sabe por quê? Porque lá não tem centrão. Tá. Não existe centrão. Se o Milei faz uma excelente eleição, ele vai ter 8, 10 senadores sobre 72 e não mais de 30, 35 deputados sobre 257. Então, ou ele negocia com a casta política que ele detona, ou ele vai ser o presidente da casta política. Ele já tem feito acordos agora com sindicalistas que há 37 anos, Luiz Barrio Novo, estão no poder. E uma frase histórica de um dos aliados sindicalistas do Milei foi: se a gente deixa de roubar 2 anos, a Argentina vai melhorar. Olha a frase. E respondendo um pouco à pergunta do Dávila, o problema da Argentina é o déficit fiscal. Estritamente o déficit fiscal. Não tem outro problema esse. Se descuidarmos do déficit fiscal, cuidado com o Brasil. Piperno, e você reagiu no momento que o Felipe Dávila falou sobre isso. Por quê? Não, porque eu pensei... Você acha que é uma previsão muito pessimista dizer que o Brasil pode chegar no mesmo caminho se não cuidar do déficit fiscal? Isso aí a gente já está acostumado, até porque inclusive se dizia na campanha que o Brasil ia virar uma Venezuela, né? Porque tinha esses extremismos. Mas o Dávila falou algo que eu concordo. Que, vejam, ele é um representante agora da antipolítica, o que é uma coisa muito perigosa e ruim, as experiências pelo mundo afora comprovam isso. E aí tem isso que o Segré falou. Como é que um sujeito que se elege como um outsider sozinho, sem nenhum tipo de apoio parlamentar, ele vai conseguir governar tendo contra si não apenas a máquina poderosa do peronismo, porque qualquer que seja o resultado do Massa, o peronismo vai continuar sendo uma máquina poderosa, aliás é assim, né, desde os anos 40, e sem a certeza, por exemplo, de que a direita moderada vai, de alguma forma, dar algum suporte a ele. Então, eu acho que dos 3 candidatos que estão aí disputando, ele é, sem dúvida nenhuma, até por conta disso, aquele que mais acena com o caos. Fala, Segré. Eu concordo com o Piperno e diria que em questões assim de opções, o Massa vai ser mais do mesmo. Para o Brasil seria bom até o Massa por uma questão ideologicamente próxima com o governo do Lula. Tem gente da campanha do Lula que está participando da campanha do Massa. Não sabemos quem está pagando, mas está participando. Não sei se é a Argentina que paga ou o governo brasileiro, ou o PT que está pagando. Se vem o Milei, ele tem ideias muito interessantes em termos econômicos, é um muito bom economista, mas de impossibilidade de aplicação. Eu não concordo pessoalmente, conheci o Milei pessoalmente, debatendo com ele precisamente a questão do Banco Central. Eram 2 assuntos. Ele falava que tinha que terminar com o Banco Central e que todo mundo que estudou na universidade pública era canhoteiro. E eu estudei na universidade pública e sou longe de ser um canhoteiro. Mas, de qualquer maneira, ele tem ideias interessantes que sem o apoio não vai conseguir fazer. E a Bullrich, que está hoje terceira nas pesquisas... Criticou bastante o kirchnerismo, né? Lógico, porque de alguma maneira é o antagonismo. Agora, pode ser interessante no decorrer das eleições, porque a composição do Congresso vai ficar parcialmente dividida. E por que muitas coisas do governo do Macri não foram possíveis fazer? Porque a maioria do Senado era do peronismo e eles não aprovavam absolutamente nada. Luiz Felipe Dávila, como é que você enxerga essa relação com o Brasil que já foi introduzida aqui pelo Gustavo Segré, caso o Milei realmente assuma? Porque a gente está falando, por exemplo, de uma tentativa de acordo em relação ao Mercosul, que a Argentina teria uma posição importante na visão do Brasil. Agora, Javier Milei provavelmente não queira integrar o Mercosul de jeito nenhum. O Javier Milei é super esperto. Se esse acordo sair antes da eleição com o Mercosul e Comunidade Europeia, é óbvio que ele vai ficar, porque ele vai ter acesso ao mercado da Comunidade Europeia. Se não sair, se ficar mais uma vez aí patinando, é óbvio que ele vai cair fora, porque ele vai querer fazer um acordo bilateral o mais rápido possível com a Argentina e mesmo o TPP com a Ásia, etc. Então é óbvio que ele está procurando como expandir o mercado da Argentina e ele não vai continuar perdendo o mercado internacional por causa do Brasil, que fica demorando para assinar o tratado. Então, assim, se o tratado for assinado antes da eleição, antes da posse do Milei,
Eu duvido que ele vai sair do Mercosul. Que foi, Um comentário Segre? final. O presidente Peña, do Paraguai, que será o próximo presidente do Mercosul, já falou que se não for resolvido o acordo agora entre a União Europeia e o Mercosul, na presidência pro tempore do presidente Lula, do Brasil, ele não vai acompanhar isso. Exatamente. Foi por isso que você estava reagindo durante a fala aqui do Davi. E o Haddad falou outro dia lá para alguém da França, falou, olha, ou vocês aprovam logo esse negócio, ou então depois vem o Milei e não vai mais ter acordo nenhum. A presidência do Congresso, Milei, mesmo que quer sair do Mercosul, não é na canetada. Não vai conseguir fazer tem que ir tudo no sozinho. Congresso. É. Fala, Gani. Olha, eu acho que a saída para a Argentina passa pelo controle do gasto público, acabar com o controle de preços e uma política de juros altos para combater a inflação. Não sei se o Segre concorda. E o fenômeno Milei é muito sintomático de que as políticas de esquerda fracassaram ao longo dos anos na Argentina. Sabe que tem dirigentes muito radicais da esquerda que dizem que a solução da Argentina seria ser o 28º Estado provincial brasileiro. O que foi, Piperno, que você riu durante a fala aqui do Gani? É que o peronismo só voltou ao poder porque antes tinha o Macri, né? Mas antes do Macri, quem é que estragou o país, né, Piperno? Piperno, você sabe que eu gosto muito de você, mas essa eu não posso deixar passar. Vai, finaliza que o nosso tempo está chegando ao fim. Rapidinho. Não tinha o Senado nenhuma proposta que pudesse aprovar para melhorar a solução. A proposta do peronismo é detonar. Se ele perde a eleição, ele tenta derrubar o governo e derrubar o país. Se ele ganha, ele consegue.